Se entregue. Clame para Ele. Erga a sua voz, erga a sua mão assim, ó. Vou dedicar em oração meu coração e alma. Só teu amor me traz consagração. Só tua paz me acalma. Só tua luz reflete salvação. Só teu poder me restaura. Em oração me encontro a te pedir, Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, Amém. nos salva, Senhor Jesus. Estamos em oração para dizer assim: estamos aqui para dizer ao mundo que acreditamos no Senhor, que é o Senhor quem salva, é o Senhor quem cura, é o Senhor que muda o nosso coração. É Ele que diz assim: independente do que o mundo te ofereça, eu tenho algo muito maior para a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Pai do céu, nós estamos aqui para dizer que acreditamos no Senhor e que vamos proclamar a tua volta, para que ela aconteça ainda nos nossos dias. Usa-nos hoje e sempre, derrama sobre nós o teu poder, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. Hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos. Claro que você tem diferentes tipos de relacionamentos. Claro que você já pensou que quando nasceu alguém precisou te acolher. Mas o tempo vai passando e a gente vai querendo outros tipos de acolhimento. Nós queremos pertencer à família, aos amigos. Queremos encontrar um grande amor. Alguém veio aqui procurando um grande amor? Alguém quer alguém? Olha só, é bom demais. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos conversar sobre como ter os nossos melhores relacionamentos, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. E claro, um episódio da vida de Jesus que você conhece muito. Evangelho de Mateus, capítulo 4. E nós vamos conversar sobre a tentação, a prova. Jesus está no deserto. Já se passaram 40 dias e 40 noites sem comer. E quando nós vamos para o versículo 2, diz assim: o jejum deixou Jesus com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para o tentar, para aplicar a primeira prova. Deixa eu te falar uma coisa: Satanás sempre vai aproveitar das suas fragilidades. Aqueles que têm alguma dificuldade com as próprias emoções, alguém que geneticamente já nasceu fragilizado, vulnerável para depressão, ansiedade, transtorno bipolar, toque, ele vai querer aproveitar da sua fragilidade. Ele vai querer aproveitar da fragilidade de meninas que foram abusadas sexualmente, para que aceitem qualquer tipo de amor ou se fechem para uma vida afetiva significativa e positiva. Jesus, quando estava no templo, isso nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 10. E ali então tentaram matar Jesus, e nós vamos ainda falar dessa história. O texto bíblico começa dizendo, quando Jesus chega no templo, era inverno. E ali no inverno tentaram matar Jesus.
Entregue para Jesus as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, porque Ele é quem tem cuidado de você. E Satanás, ele não quer que você saiba que você tem um Deus que cuida de você nas suas fragilidades. E nessa primeira prova, o que acontece? Jesus então, eu acho que vai ser melhor o meu palco ali, ó, a mesa lá, porque eu acho que eu estou andando demais, não estou? Estou atrapalhando muito? Eu acho que é melhor colocar lá, né? Eu já contei em outros lugares que eu penso andando. Se eu parar, eu acho que meu cérebro para. Aqui vai ficar melhor, não vai? Do que eu ficar de costas para vocês? Essa equipe é incrível, obrigada. Jesus então está ali e Satanás aplica a primeira prova. Já que você é filho de Deus, dá ordem que transformará essas pedras em pães. Ele aproveitou da fragilidade de Jesus, que estava com fome, mas nesta primeira prova, ele é tão astuto, que ele chega para Jesus e diz assim: se você é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Sabe o que ele queria fazer com Jesus nessa primeira prova? E é o que ele tenta todos os dias fazer conosco: tirar a nossa identidade. Ele tentou roubar de Jesus a identidade. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Olha, você aí caído, moribundo, sujo, desfigurado, não se aguentando de fome, fragilidade humana. Eu aqui nessa posição de anjo de luz, que cheguei voando, apareço aqui, olho para você desse jeito, fui mandado pelos céus. Eu sou um anjo de luz que vim dos céus para ver se você não é o anjo caído, Satanás, querendo se passar pelo Messias. Olha o nível de tentação, olha o nível de enganação que Satanás quer aplicar para as nossas vidas. Se ele teve a ousadia de dizer para Jesus que talvez Jesus fosse o próprio Satanás, que ele, Satanás, estava ali, mandado pelo céu como anjo de luz, para verificar se Jesus não era o enganador. E é por conta disso que estava pedindo para Jesus fazer um milagre. Pensa o que ele não é capaz de fazer com você, querido. O que ele não é capaz de trazer para a sua vida, querida. A sua identidade é celestial, a sua genética é de um Deus. Nunca duvide disso. Satanás está querendo dizer para você, menina, que o seu valor é quando você está com uma roupa que você sabe que não deveria usar, e é assim que você vai conquistar alguém para te amar. Ele quer dizer para você, menino, que você só vai ser aceito quando você sair com seus amigos e ali só mesmo para se socializar, você beber um pouco com eles. E deixa eu te falar uma coisa. Até mesmo a ciência diz que não existe dose segura para o uso do álcool. Só que isso não vai muito para a mídia, né? Não existe dose segura, não existe um beber social. Você pode contar isso para o seu amigo lá na faculdade. Você pode dizer para as pessoas que sim, você não bebe, não é apenas porque Deus pediu. Isso já seria suficiente, mas porque se Ele te pediu, é porque hoje também a ciência diz que se você usa, mesmo que doses pequenas de álcool durante a adolescência, você aumenta a sua vulnerabilidade para o Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Você vai contar isso para os seus amigos, porque você tem uma identidade. Satanás está dizendo que você não tem valor. Satanás está te dizendo que menina, menino, esse negócio de virgindade ficou lá atrás. Imagina, isso era por conta disso, daquilo, por conta das infecções que podem ser transmitidas durante uma relação sexual. Mas hoje nós todos estamos aí nos prevenindo, a liberdade. Você sabia que o início da relação sexual antes do casamento, a ciência diz que aumenta a sua vulnerabilidade ao suicídio em 300%.
Deus está vindo e dizendo assim para você: só na sua identidade comigo é que você tem a possibilidade, a certeza, a garantia de vida feliz, vida abundante. E Satanás não quer isso para você, sabe por quê? Porque ele não tem mais a identidade celestial, e ele morre de inveja de você. Mas ele é o anjo caído. O tempo todo nós estamos tendo que escolher. O sirva-se está diante de nós. Você pode se servir hoje de pedras, porque não acredite que Satanás vai te falar que o início amargo, ou a sua decisão pelo lado dele, vai te trazer garantia de saciedade. Você hoje pode escolher servir-se das pedras que Satanás te apresenta, ou aguardar ansiosamente pelo banquete que o seu pai já preparou para você. Quando a gente olha para os estudos, o que nós encontramos é que os jovens estão tão confusos, tão confusos. Eu fiz parte da FAPESP por muitos anos, esse fundo de apoio à pesquisa do estado de São Paulo, e foi muito interessante essa pesquisa que eles lançaram, e foi publicada até no jornal da USP, mostrando que os jovens defendem a ciência, mas desconhecem a produção científica do país. Eles querem até que o governo invista mais em pesquisas, mas eles não sabem o nome de nenhum cientista brasileiro. Mais de 60% dos jovens não conhecem o nome de um cientista brasileiro. Se você não lembrar de um, lembra de mim pelo menos, tá? Você fala assim: eu conheço, eu estou fora dessa estatística. Eles não conhecem. É tudo tão confuso, que eles querem. Mas também, quando nós olhamos, não sabem fazer uma diferença entre fato ou opinião. Não sabem fazer uma pesquisa sobre um assunto que saiu na internet, e a sua principal fonte de pesquisa tem sido o que os influencers falam nas redes sociais. Recentemente eu dei uma palestra nos Estados Unidos sobre o aborto, um assunto que um dia talvez a gente converse com o tempo. E os jovens defendendo o aborto, porque ali na Flórida estava a discussão da liberação ou não, enfim. E eles disseram assim: nós somos a favor sim da liberação, a mulher tal. E eu falei assim: quem trouxe para vocês esses dados? Onde vocês leram sobre isso? Nas redes sociais. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque vocês não são aqueles que não sabem diferenciar fato de opinião. Na verdade, vocês estão aqui porque vocês foram escolhidos para ajudar os meninos e meninas que estão perdidos nas suas identidades. Sabe por quê, queridos? Vocês não são a geração mimimi. Vocês não são a geração Nutella. Posso te dizer qual é a geração, se é que podemos chamar assim, da geração frágil, vulnerável? A minha geração. A minha é a geração frágil. A geração que não consegue olhar para as redes sociais e, se receber uma crítica, já não quer mais fazer nada. Os estudos sociais mostram que a nossa geração é tão frágil, que nós tivemos dificuldade para cuidar da geração de vocês. Então nós precisamos de vocês. Nós precisamos que vocês também alcancem todos os jovens nos diferentes lugares. Quando nós olhamos, as pessoas estão tão sem identidade, os jovens estão tão sem identidade, que hoje o que nós temos é a agamia como a preferência entre os jovens. A agamia é não ter nenhum relacionamento íntimo com ninguém, não criar nenhum vínculo afetivo mais íntimo, seja com um namorado, não querem casar, muito menos terem filhos. Sabe qual é a principal preocupação da geração de vocês? Com o meio ambiente. Estão preocupados em salvar o planeta. E eu fiquei pensando, salvar o planeta para quem morar nele? Sendo que não quer filho,
não quer casar. Quem vai habitar nesse planeta sem gente? Gente, eu não estou nem indo para a nossa visão cristã. Vocês entendem como a identidade está sendo afetada? Mas a gente precisa avançar porque tem muito mais para conversarmos. E aí ninguém quer ninguém. Mas estudos recentes, e esta é uma matéria que foi lançada recentemente, mostrando que há uma epidemia de solidão, porque não nos atrevemos a passar tempo com os outros sem fazer nada. As pessoas não querem casar, elas não querem vínculo próximo, porque elas não querem gastar tempo com os outros sem estarem fazendo algo que seja muito excitante. E o que nós encontramos hoje, o tipo de solidão que os jovens estão vivendo, é mais prejudicial do que fumar 15 cigarros por dia. E estas são palavras de especialistas como Vivek Murthy. E ele é um dos maiores nomes Gillette Mac 3 Carbono, com carvão ativado, remove impurezas da pele. Na minha idade, a mudança de clima já mexe com a voz. Vocês dormem na barraca, tá tudo certo. E eu não aguento esse ventinho mais. Tem que ver se eu não vou pegar pneumonia ainda. Queridos, não querem ninguém, mas estão morrendo de solidão. Não querem ninguém, mas sentem falta de ter alguém com quem conversar. Vocês entendem a confusão? Quando nós olhamos, Deus tem algumas soluções. Deus não apresenta para a gente apenas que nós temos que vencer o pecado, que nós temos que manter a nossa identidade, mas Deus nos aponta caminhos, que na verdade as estratégias que Ele deixou aqui, todas levam para o mesmo lugar. E você já sabe, nós só vamos reforçar nessa manhã. Quando nós olhamos para o cérebro, esse artigo ele é muito interessante, porque o que nós falamos que de fato funciona, para que você tenha regulação emocional, para que você possa enfrentar as dificuldades da vida, e mesmo assim não desistir, para que você possa ter saúde mental, é ter regulação emocional. A regulação emocional é que coloca em mim o freio, quando eu quero fazer algo que eu sei que eu não posso fazer. E a regulação emocional, ela vai sendo desenvolvida ao longo da nossa vida, mas ela precisa já estar estruturada no final da adolescência. Nós precisamos começar com a criança a ensinar a regulação emocional. Não tenho tudo que quero, na hora que quero, do jeito que quero. E você precisa aprender isso em nome de Jesus. E o que vai te ajudar com regulação emocional é a reavaliação cognitiva de uma situação. E Deus é tão incrível. Eu trouxe só algumas imagens para vocês verem como que a gente trabalha com isso. O que nós vemos é que o sistema límbico, que vocês tanto conhecem, as estruturas profundas, estão envolvidas com medo, com a raiva, com a alegria, com a tristeza. Todas emoções importantíssimas para que nós nos estruturemos como seres humanos. A raiva, ela existe para que você possa dar fim a uma situação que pode colocar em ameaça a sua sobrevivência. Algo que ameaçou o seu corpo, a sua integridade, os seus valores. É somente um despertar para que você possa ter o comportamento adequado, para que aquele estímulo não te prejudique. A raiva não é para aniquilar o outro, mas para resolver um problema. E deixa eu te falar uma coisa.
Nos últimos dias, nestes que estamos vivendo, precisamos aprender e a sermos especialistas em solução de problemas. Enquanto eu tuço, vocês podiam bater palma para não ficar feio. Vamos combinar assim para não ficar feio na transmissão? Queridos, nós precisamos ser especialistas em solução de problemas. Que a mensagem é tão especial nessa manhã, mas a gente não vai desistir. Amém? Você precisa ser especialista em solução de problemas. O medo é para que você evite situações que te levam à morte. É só um estímulo para você mudar. A tristeza, levem isso com vocês. Tristeza é uma emoção que, segundo a neurociência, ela é a emoção da reflexão. Para que você decida se você continua na mesma direção ou se você toma um caminho diferente. Não é para te levar à depressão, à desistência. E a alegria, a emoção da expansão, do querer fazer de novo, de repetir uma situação que foi boa. Mas uma dica da neurociência, vai ter que ter alguma variação no que você quer repetir para que você possa ter a mesma experiência satisfatória. Mas de verdade, quando a gente olha, quando você está enfrentando uma grande dificuldade, você precisa ser mais assertivo. O que nós falamos é que a reavaliação cognitiva é o que vai trazer para você mais sucesso. E sabe que a reavaliação cognitiva, parar e pensar sobre o que você precisa fazer. E quando nós olhamos para o cérebro humano, nós vemos que Deus colocou diferentes estruturas ajudando a gente nessa reavaliação cognitiva. E você não está entregue à impulsividade, por exemplo, da amígdala. Quando nós olhamos então para todos esses resultados, nós percebemos que no córtex pré-frontal, ventromedial, nós temos um dos lugares mais importantes para a sua reavaliação cognitiva de uma das situações. E posso te falar? Essa estrutura é única no cérebro do humano. Não existe nenhum animal correspondência com esta subestrutura. Só você tem, sabe por quê? Porque Deus te fez semelhante a Ele. E é o nosso lugar do livre-arbítrio. Deus colocou em nós o livre-arbítrio para usarmos, para fazermos reavaliação cognitiva, para tomarmos a decisão da melhor maneira possível. E você vai utilizá-la em nome de Jesus, porque Ele quer manter em você identidade. O que falta para muita gente no mundo é entender que eles pertencem, que elas pertencem a alguém. A cosmovisão de que eu existo muito além do meu nascimento e muito além do que eu vou viver aqui de forma aleatória, mas que Deus me escolheu para uma missão especial. Isso traz sentido para a sua vida, sim, porque é muito além e muito mais importante do que você pertencer a alguém aqui, pertencer ao seu pai, à sua mãe, encontrar alguém legal para casar, ter filhos. É você pertencer ao reino de Deus. Você é genética celestial. Nunca esqueça disso. Você pertence a Deus. E quando você olhar para isso, para a sua vida, o seu olhar para si mesmo muda, queridos. Fornos com vapor que deixam suas receitas mais crocantes. Em 6 segundos, você escolheu a Electrolux. Chegou o novo Sensodyne, proteção completa mais, anti-tártaro. Eu sou cientista há muitos anos. Eu sou cientista há mais de 26 anos. Daqui a pouco eu faço 30 anos de carreira. E eu cresci no meio científico. E sabe o que acontecia muitas vezes? No laboratório, nas nossas reuniões científicas, às vezes eu chegava assim,
E os meus colegas falavam: olha, antes de você chegar, nós estávamos conversando aqui, o meu chefe junto, e dizendo assim: olha, hoje nós decidimos que não vamos discutir aquele artigo. Nós queremos saber o que você acredita que acontece com as pessoas depois que elas morrem. Você pode explicar para a gente por que você guarda o sábado? Quando eu mudei para os Estados Unidos para trabalhar ali na Universidade de Toledo, em Ohio, cheguei numa quarta-feira, a minha chefe toda feliz veio falando assim: ai, Dr. Alves, sexta-feira nós vamos ter um simpósio muito importante na Universidade de Michigan. E eu estou contando isso para me exibir mesmo, porque eu ainda acho que não me conformei, que eu moro 11 anos lá. Então estou me exibindo agora, tá? Aí, ela falou assim: olha, nós temos um simpósio na Universidade de Michigan. É um simpósio muito importante, sexta-feira. Eu já fiz a sua inscrição e já combinei com chefes de departamento, todo mundo que estará lá, para te apresentar. Você acabou de chegar. Então, depois do simpósio, nós vamos sair para jantarmos. E aí eu te apresento todo mundo. Eu falei assim: obrigada, Senhor. Cheguei sexta-feira já. Eu falei assim: nossa, obrigada, que interessante. Dr. Pierre, eu tô meio perdida assim no horário, né? Pôr do sol e tal, porque eu acabei de chegar. Que horas o sol se põe na sexta-feira? Tem noção? Ela falou assim: eu acho que umas 6 horas começa a escurecer. Eu falei assim: então, sou adventista. Vai ser muito legal ir para o simpósio, mas o jantar não vai ser possível porque eu guardo o sábado. O que a gente pode fazer? Ela assim: você é adventista? Então deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Ela então falou assim: olha, eu desmarquei o nosso jantar, ok? E na hora ali do coffee break, do intervalo, eu vou reunir a todos e vou te apresentar para todo mundo. Eu falei assim: que legal, acabei de chegar e acabei já com o jantar do laboratório inteiro. Ela falou assim: vamos combinar com o motorista então, para que nos traga antes, etc. Chegamos lá então, no intervalo, no coffee break, ela chamou ali os chefes de departamento para me apresentar. E ela disse assim: olha, o jantar foi desmarcado porque a Dr. Alves, ela é adventista e ela guarda o sábado. E ela diz assim: eu já escutei muito falar sobre os adventistas e eu sei que vocês têm alimentação diferente e guardam o sábado, só que eu não conheço mais nada sobre vocês. Você pode explicar para a gente quais são as suas principais doutrinas? E eu ali falei assim: Senhor, por favor, me dá o dom de línguas, porque eu não posso errar em nada nesse inglês. Porque vai que eu falo que eu não posso comer porco, mas eu posso comer gambá. Eu não posso, Senhor. E ali depois de eu falar rapidamente sobre as nossas doutrinas, para aqueles cientistas catedráticos, a minha chefe, uma francesa, ela emocionada diz assim na frente de todos: uma pena eu ter nascido num país onde nós aprendemos a não confiar e acreditar em Deus, mas Ele me faz tanta falta. Aí eu disse assim: Dr. Pierre, não precisa se preocupar, eu vou te apresentar para Ele. Queridos, existem pessoas que não tiveram um encontro com Jesus porque foram impedidas disso. Impedidas pelos traumas, impedidas por relacionamentos abusivos, impedidas pela cultura. Mas você foi convidado por Jesus para apresentá-lo àqueles que não o conhecem. Porque nós temos uma cosmovisão que diz que nós nascemos para pertencermos ao reino. Quando nós olhamos para a segunda tentação, e nós vamos ler a Bíblia mais uma vez, diz que Satanás pegou Jesus então, e Jesus, claro, já respondeu que não só de pão procede o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E na segunda tentação então, que você pode ler nos versículos 5 e 6, diz assim, que ele levou Jesus então à cidade santa
Ele o pôs na parte mais alta do templo e o desafiou. Olha que ousadia, leva Jesus para um lugar santo para fazer uma proposta profana. Presta atenção nisso, pensa nisso. Ele disse pule. Para instigar a Satanás, ele usou até o próprio Salmo 91. Ele entregou os anjos para cuidarem de você, tanto que o protegerão e você não se machucará. Na primeira tentação, tentando tirar de Jesus a identidade. Na segunda tentação, ele tenta tirar de Jesus o equilíbrio. Porque ele falou assim: bem, Jesus não quis fazer um milagre em seu favor, agora eu vou levar Jesus então à presunção. Eu sei que ele tem fé, eu sei que ele sabe que Deus envia anjos para cuidar, então vou levá-lo ao outro extremo. Satanás quer fazer isso com a gente, levar para um extremo ou outro, porque no final ele quer tirar de você equilíbrio. É tanto que quando nós olhamos a uma pesquisa que saiu na Folha de São Paulo, uma pesquisa feita pela Datafolha, no final de 2022, mostrou que 8 a cada 10 brasileiros entre 15 e 29 anos apresentaram recentemente algum problema de saúde mental. Dificuldades com ansiedade para dormir, se sentindo insuficiente. Ele quer tirar de você o equilíbrio, seja físico, mental ou espiritual. Ele quer que você passe uma madrugada inteira mexendo no celular para que você não durma, porque ele sabe que a privação de sono é vulnerabilidade para todas as doenças mentais. Em todas as doenças mentais existe um transtorno do sono envolvido. Então ele quer que você, jovem, não durma mais do que 2, 3 horas por noite. E é a média que vocês estão dormindo. Nós estamos extremamente preocupados. A impulsividade, a agressividade, o suicídio são diretamente proporcionais à privação de sono. A ciclagem para a fase de mania do transtorno bipolar, na maioria das vezes acontece depois de uma noite mal dormida. Que Jesus dê a você o equilíbrio de como você vai usar o seu celular, de como você vai utilizar as suas horas. E o meu tempo está passando. Ele quer que você tenha regulação emocional. E sabe como isso acontece? Decidindo do que você vai se servir. Os estudos mostram, e este é um estudo que foi publicado agora em 2022. Se eu estiver errado, vocês corrigem aí, 2022, 2023. Mostrando que jovens sem religião superam católicos evangélicos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os meninos e meninas não querem mais saber de Deus. Entre os latinos, o catolicismo continua a declinar. Ainda existe fé, mas está declinando a fé na América Latina. E quando nós olhamos no outro estudo, nós encontramos, esse é um estudo de 2014, e em cada país só está acentuando a porcentagem de jovens que não acreditam mais em nada. O Uruguai lidera o país onde mais jovens deixaram de acreditar em Deus. Os sem religião estão crescendo demais. Mas quando a gente vai para a ciência, nós encontramos que a influência da religião ainda é indispensável para a saúde mental. Quando nós olhamos para estudos desenvolvidos ao redor do mundo, não existe na ciência nenhuma estratégia tão eficaz para a prevenção e tratamento de drogas do que aquelas estratégias apresentadas pelas igrejas. Amém? Nós ainda encontramos estudos e existem grandes revisões na literatura mostrando que a religiosidade e a espiritualidade estão envolvidas na prevenção e no manejo da depressão e da ansiedade em jovens. Sabe o que Satanás quer fazer com vocês? Tirar de vocês a certeza de que Deus está cuidando de vocês. Ainda em Deus nós temos parâmetros
para sermos felizes. Os estudos mostram que a espiritualidade é importante, mas mais importante que a espiritualidade é a religiosidade. E nós olhamos isso nos estudos de Pérez e colaboradores na USP. Espiritualidade é acreditar que existe algo maior. Religiosidade é ter um corpo de doutrinas claro, o qual você segue. Ter religiosidade, um corpo de doutrinas claro, e você não seguir, é pior até do que não acreditar em nada, segundo os estudos. A última tentação foi Satanás se apresentando e dizendo assim: tudo isso é meu, basta que você se ajoelhe e eu te dou tudo. Jesus então diz para Satanás: cai fora, Satanás. E mais uma vez recorreu ao Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus, sirva-o com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Deixa eu te falar uma coisa. Nessa última tentação, Satanás está tentando tirar de Jesus a eternidade. Porque no momento que Jesus se prostrasse, Jesus perderia a eternidade. Então ele tentou tirar identidade, equilíbrio e eternidade. Tudo que ele não tem e ele não quer que você tenha. A ciência tem se curvado e dito que felicidade só existe na identidade. E quem firma identidade em nós é Cristo Jesus. E sabe como você prova que você é filho de Deus? Fazendo como Jesus fez. Você prova que é filho de Deus, não é transformando pães das pedras, não é indo para a balada e provando que você não bebe. Você prova que você é filho de Deus, resistindo à tentação e colocando Satanás para correr. É assim que você prova que é filho de Deus. Jesus se forma, Jesus estabelece e diz assim: eu adoro somente a Deus. Eu provo que sou filho de Deus. É colocando você para correr, resistindo tentação. Se estiver muito difícil para você, aprenda com Jesus. Quando tentam matar Jesus lá no templo, quando o seu ministério está acontecendo. Bradesco, especialistas para dar recomendações de investimento de acordo com o seu perfil. Experimente o original. Piraquê, a receita é ser original. Jesus está no templo e eles tentam matar Jesus mais uma vez, porque Jesus havia dito: eu e o Pai somos um. Da outra vez que tentaram matar Jesus também assim, foi porque ele levantou no templo em Nazaré e ele disse: hoje a profecia do Messias se cumpre. E tentaram matar Jesus. E sabe, fique esperto. Satanás não está preocupado com o curso que você faz, se você vai ficar solteiro, se vai casar, se vai ter filho. Na verdade, o que incomoda é o que está escrito aqui em João 10. Eu vou ler rapidamente para vocês. Jesus pergunta para eles: por qual das minhas boas obras vocês querem me matar? E eles respondem para Jesus: não é por nenhuma das boas obras que você faz, mas porque você declara que você e Deus são um só. O que Satanás está muito incomodado é que você e o Pai são um. E quando tentam matar Jesus mais uma vez, sabe o que Jesus fez? João capítulo 10, 39 a 42 diz assim: eles ainda tentaram prendê-lo, mas ele conseguiu escapar. Voltou para a região do Jordão, onde João batizava, e ficou ali.
Quando tentarem te matar, quando tentarem dizer que você não vai conseguir, quando tentarem dizer que você é um esquisito, porque você não faz o que todo mundo faz, volte para o Jordão, porque é lá que você escuta o próprio Pai dizendo do céu: você é meu filho amado que me traz alegria. O que importa é o que Deus pensa sobre você. Não se preocupe muito com a opinião das pessoas, porque é assim que a gente vence prova, é assim que a nossa história muda. Essa mensagem é principalmente para vocês levarem para os meninos e meninas com quem vocês convivem, que estão presos nesse mundo que só tem a oferecer para eles solidão, abuso de drogas, que tem para oferecer para eles depressão, ansiedade, uma gravidez não planejada, uma desistência da vida. Vocês são os meninos e meninas que precisam lá no Uruguai dizer assim: aqui, enquanto eu viver, Deus vai continuar existindo nesse país. Nós podemos contar com pelo menos um jovem do Uruguai para dizer assim: eu vou ser quem vai continuar falando de Jesus no Uruguai. Tem alguém do Uruguai que pode fazer esse compromisso com Deus hoje? Vocês estão aqui, eu posso vê-los em pé. Cadê os meninos e meninas do Uruguai que dirão assim: o que depender de nós, o nome de Deus vai continuar sendo pregado no Uruguai? Os meus irmãos argentinos podem se unir nessa luta. Onde estão os meus irmãos argentinos que estavam aqui ontem? A Argentina pode contar com vocês para identidade, equilíbrio e eternidade. Cadê os meus irmãos bolivianos? Cadê os meus irmãos colombianos? Cadê os brasileiros? Nós vamos estremecer essa América do Sul, porque o nosso Deus precisa voltar. Antes de vir pra cá, Todinho levinho, tem menos açúcar, tem menos gordura. Abacaxi azul. Novo Pantene Queratina preenche e blinda seu cabelo sem frizz e blindado. o meu pai teve um AVC muito grave. Ele não está falando, não está andando. Eu entrei no quarto dele e disse assim: pai, eu não posso sair para ministrar antes de pregar para o Senhor. E eu disse assim: pai, o Senhor precisa voltar a falar, porque o Senhor prega para tanta gente. Só desses 4 meses que ele está na cama, pelo menos umas 10 pessoas foram batizadas na igreja. Meu pai já levou mais de 500 pessoas para Jesus, e ele não está falando. E eu falava assim: pai, a sua classe bíblica precisa do Senhor, mas eu vou fazer um apelo para os meninos e meninas da América do Sul, para que eles sejam a sua voz, pai, para que eles preguem que o Senhor está voltando, para que a gente não viva mais isso, pai. E o meu pai chorava. Jesus precisa voltar, porque o mundo está muito triste. O mundo precisa voltar para a gente não perder mais os nossos amigos para as drogas. Jesus precisa voltar para pais e mães não se separarem mais, para que crianças não sejam abusadas. A gente precisa manter a nossa identidade firme em Jesus, porque tem pessoas precisando da gente para continuar vivendo. Talvez sentado do seu lado tenha um menino, uma menina que está desistindo de viver.
nós somos Jesus nesse mundo. Eu preciso que Jesus volte. Eu preciso que o deserto passe. Eu não aguento mais atender meninos e meninas que não querem mais viver. Eu não quero mais que o meu telefone toque na madrugada, porque alguém abusou de um bebê. Eu quero que Jesus volte. Eu quero que as pessoas entendam que a salvação está próxima. Queridos, Jesus está voltando. Os nossos relacionamentos precisam ser saudáveis. Eu não posso sair daqui sem orar por você. E eu não quero que a gente faça essa oração de qualquer jeito. Eu sei que você pode levantar, pelo menos. E eu quero ajoelhar aqui por nós. Porque Satanás, ele não é maior do que o nosso Deus. A prova não é maior do que a providência. Resistam à tentação e o diabo fugirá de vocês. Eu quero abençoá-los nessa manhã. Oh Pai querido, nós estamos na condição dos teus filhos e queremos te dizer que o Maranata é o lugar onde nós estamos reafirmando o nosso compromisso com o Senhor, de que nós vamos proclamar a mensagem de um Deus ressurreto e que salva, de um Deus que está próximo de nós, um Deus que é capaz de restaurar a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental e espiritual. Traga-nos de volta ao relacionamento íntimo com o Senhor, para que a nossa história possa ser extraordinária ao teu lado. Abençoa cada um aqui, de cada país, para que nós sejamos instrumentos seus para a salvação de multidões. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.